todos. Vamos ao nosso estudo. Este capítulo 17, ele vem trazendo excelentes reflexões, pois trata-se do caminho, a verdade e a vida. Lembram? Jesus disse: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Portanto, traz um conforto para nós, Jesus mostrar o caminho, a verdade e a vida. É que muitas vezes a gente vai, isso não é para mim. E acaba não acreditando nisso. E aí bate a cabeça, vai, volta, reencarna, e fica naquela jogadinha, até que um dia acorda. Até que um dia acorda. Geralmente, cobramos a perfeição nos outros. Os casais, isso, cobra perfeição nos filhos, em todo mundo, menos em nós. Por quê? Mas por que que nós somos assim? Por quê? É para refletir. Geramos grandes expectativas nos outros sem conhecê-los profundamente. Para qualquer tipo de análise, qualquer tipo ali superficial, seria interessante pelo menos saber o número de reencarnações da pessoa analisada. Mas nós não sabemos, não é porque é esposa, que é filho. Então fica essa conversinha de televisão, de novelinhas mexicanas e brasileiras. Atualmente, nós estamos em um período de muita transparência, onde o mal não tem como se esconder. Tem câmeras em todos os lugares. Eu não tenho os números de câmeras, e nós estamos assistindo nas mídias sociais muita transparência. Muita. Não dá mais para fingir, para esconder. E o propósito do mal, a ausência do bem, é inverter os valores, mas é lógico que o mal é o contrário do bem, é o inverso do bem. Não poderia ser diferente. Portanto, nós precisamos ficar bem atentos, pois o risco de nós começarmos a normalizar, achar normal o anormal, pode ocorrer isso. Por exemplo, na TV, um bom tempo atrás, a maior parte de nós aí assistimos, nós considerávamos aqueles programas infantis estimulando a sensualização como algo normal. Aquele shortinho, eu não vou nem cantar a musiquinha que você já sabe. E a gente achava normal, já estavam ali plantando sementinhas. Eles não dormem de botina, quem dorme somos nós, geralmente. Tem as exceções. Ingenuidade, o mal está sempre enganando, gente. Tem que desconfiar. Busque em todas as áreas, a ausência do bem, enganar sutilmente. Lembram das vestes, né? Eu estou aqui só relembrando. Enfim, e se não ocorresse aquele acidente com aquele grupo musical Mamonas? Lembram? Que um dos seus músicos teve uma premonição da queda do avião. Nós estaríamos com as nossas crianças e adolescentes. Nós estamos falando do ser humano no mundo. Na época, século XIX, falava o homem, não falava a mulher, o homem e a mulher. Era uma época machista. Né? Enfim, mas voltando para cá, tudo bem? Olha, não sei onde nós estaríamos, eles estavam invertendo os valores. Mas a gente sabe, né, que quando ocorre um excesso, a mão divina aparece. Onde estaríamos, hein? Não era só no Brasil, era na África Portuguesa, Portugal. Outro exemplo, nós estamos aí analisando o homem no mundo. Não é fácil estar aqui no planeta de prova e expiação. É um texto ditado lá em Bordeaux, interior da França, mas é um texto, ele é bem simplificado. Nós temos que mergulhar e analisar o que está por trás. Um outro exemplo, o movimento hippie foi vencido pelo bem. O bem sempre vence. Na época, o slogan era maravilhoso, paz, amor e muito som. Mas antes desse slogan, tinha lá sexo, drogas e rock and roll.
que, por sinal, se manteve durante um bom tempo. Eu estou lembrando daquele cantor de rock, Steven Tyler, vocalista da banda americana Aerosmith. Ele afirmou certa vez, olha, sexo e drogas e rock and roll. Livre-se das drogas e você terá bastante tempo para os outros dois. Ele amenizou de alguma forma, ele amenizou, viu? Considerando que ele tinha uma filha, a filha dele cresceu e se tornou atriz em Hollywood, enfim. Morou, ele estava com os pezinhos no chão, mas mesmo assim deixou ali uma linguagem no ar que não é totalmente cristã. Mas não vou entrar nesse campo. Nós estamos falando no homem, no mundo, no ser humano, no mundo. Não tem como nós deixarmos de refletir no conceito de juventude. É. Esse período de transição que é um fruto da pós-modernidade. O mal investiu inteligentemente nessa fase do ser humano, que continua investindo. Lógico que agora estão batendo nas crianças de 0 a 5 anos, através das escolas, vocês estão acompanhando aí, os pais têm que ficar espertos, desconfia, todos os professores têm cara de bonzinho, mas foram doutrinados aí nesses últimos anos. Tem que prestar atenção, desconfie. Lembra Jesus? Olhai! Quando Jesus falou, olhai, para depois vigiar, ficar de sentinela, ele não falou à toa. Então, antes de ser jovem, bem naquela época, antes, ser jovem, significava apenas ser um adulto cheio de vigor. Assim, na antiguidade romana, lá durante o Império Romano, o jovem era aquele homem produtivo, soldado, e a mulher feminina e fértil, bem feminina na época, viu? Não sei o que aconteceu de um tempo para cá, mas não vou entrar nessa área. Bem feminina. Apesar de ser slogan da juventude dos anos 60, sexo, drogas e rock and roll, você vê que eles batem na educação, por isso que Allan Kardec diz, amai-vos e instruí-vos, não é? Tô instruí-vos. Não aconteceu bem o que a ausência do bem, o mal, desejava. Não deu certo. Mesmo o rock se tornando, música, tornando parte da cultura da juventude em geral, a sociedade ainda se mantinha conservadora. O apelo sexual da música, tinha apelo na época da década de 50, com forte influência americana, foi logo se dissipando e as drogas, lembra? Jimi Hendrix, Janis Joplin, mortos por droga, não evoluíram. Eu estou mostrando aqui que a pressão é grande. E a maior parte da sociedade, a sociedade ocidental, ainda ia à igreja e esperava o casamento para iniciar-se sexualmente. Olha que interessante. A revolução sexual, que batia muito na tecla da liberdade sexual, você vê que já vem de tempo que a ausência do bem vem trabalhando, ela foi superestimada. Apesar da propagação dos anticoncepcionais, não se enraizou como o mal esperava. Você vê que atualmente no Brasil estão batendo no aborto. Nós temos que prestar muita atenção na educação dos nossos filhos, sobrinhos, tem que orientar. Em 1966, o ano em que o movimento hippie ganhou as ruas, lá de São Francisco, Natal da Califórnia, lembra? 1966, a sociedade reagiu com um avanço de conservadorismo, a sociedade americana, uma repressão brutal, inclusive o Ronald Reagan era o presidente na época, e aí veio a criminalização das drogas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil estão querendo tirar a criminalização das drogas. Oh, meu Deus, estão querendo tirar. Por isso tem que tomar muito cuidado, estudar política. Tem que estudar, sim. Eu sou espírita, basta orar. Tá aí, irmão. Tem que ficar ligado. Então, querendo tirar. Em 69, eu estou contando um pouco do histórico, a gente pode voltar lá qualquer dia aí para o Império Romano, e a gente vai percebendo como caminha a humanidade. Em 1969, o Festival do Woodstock propagou para o mundo a impressão de que a juventude já estava vivenciando uma revolução sexual e cultural, tudo à vontade, sem responsabilidade, uma espécie de anarquia. Anarquia é quando você tira o Estado do controle. E aí você tira a polícia, tira a educação, tira a saúde, vira uma anarquia, vira uma bagunça. E tem gente que acredita nisso aqui no Brasil.
Tem autoridade, vocês sabem muito bem. Em maio de 1968 é destacado como a Primavera da Juventude. Apenas uma minoria de jovens burgueses, classe média alta, filhinhos de papai, das metrópoles cosmopolitas, como Nova York, Chicago, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já era perdidinho, já tinha ali uma forte influência, abraçaram uma pequena minoria essa inconsistente revolução. A grande maioria dos cidadãos do mundo não tiveram acesso a essas informações. Com o fim da Guerra do Vietnã e a redução dos movimentos pacifistas, a maioria desses jovens voltaram à vida normal americana. Os Estados Unidos, potência, influenciando. No Brasil, com a maioria da população morando no campo, você vê que tem um planejamento fantástico, né? Você vê que o Brasil sempre foi muito poupado. Já era para ter dividido o Brasil aí em 4 nações, 5, que é o que fizeram ali na África, enfim. Já era para ter dividido. Você vê que sempre a pátria do Evangelho ela é protegida e nós temos que manter esse padrão de oração. No Brasil, com a maioria da população morando no campo, isso até os anos 1970, o movimento hippie não teve a mesma importância aqui. O rock foi aceito pela ditadura, que eu não chamei de ditadura militar, tá? Eu não chamei, mas enfim, eram os militares que estavam em comando, a gente tinha segurança, educação, na minha opinião, né? Enfim. E teve como principal ícone o Roberto Carlos, que influenciou os jovens de uma forma muito positiva. Esteve aqui em Bauru em 71, uma pessoa muito simples. Eu tive a oportunidade de presenciar isso, muito simples. Aí veio a Tropicália, que teve a pretensão ali pelos aqueles meninos lá de Salvador, montaram ali a Tropicália com pretensões de provocar um movimento revolucionário. Entretanto, não fluiu e, portanto, nenhum movimento de jovens ganhou projeção no Brasil. Sendo que em 1970, estou falando do Brasil, o homem no mundo, pouco mais de 2% da população brasileira, pouco mais de 2%, tinha curso superior. E quase metade da população era composta de analfabetos. Esse número ainda é grande aqui no Brasil. Quase metade da população analfabeto. O mal já estava trabalhando nas universidades. Eu tive um camarada apontando uma arma para mim, isso na minha época de universidade, uma vez que eu concorria com o centro de vivência. Mas não vamos desviar, não. Já tinha uma forte influência, viu? Opa, esses caras são organizados, influenciando com drogas, com pensamentos que não vale a pena, que eu não vou desviar. Eu acompanhei de perto. Na realidade brasileira, a maioria das crianças já trabalhavam. Eu comecei trabalhando com 12 anos. Era muito comum na época. E no meio dessa pobreza, o jovem brasileiro, muita gente pobre, o jovem brasileiro tinha de trabalhar. Quando eu falo jovem, antes da adolescência, era muito comum. Fui office boy, fui de tudo um pouquinho. E já no ano 1990 veio aquela promulgação do Estado da Criança, do Adolescente, o tal do ECA, e o trabalho infantil foi banido, foi combatido. Isso trouxe problemas. Eu proibindo o adolescente para ir para a escola, que é ótimo ir para a escola, mas tiveram que deixar de trabalhar. Eu trabalhava e estudava, varava a madrugada, tinha que estudar. Então, bom, mas eu não vou entrar nesse campo. As famílias mais pobres sentiram, viu? Das crianças não poderem trabalhar e ficavam ali enfurnadas, alguns pelas ruas, enfim. Mas eu não vou entrar nesse campo. Eu estou colocando um histórico da pátria do Evangelho, que é o homem na pátria do Evangelho, o homem no mundo. E as forças do bem sempre estão trabalhando com muita presteza. Aqui cá entre nós, era para ser pior. Se não fossem as forças do bem. As religiões, aqui no Brasil, muitas religiões, um povo religioso, evangélicos, católicos, espíritas, budistas, islamistas, enfim. Estamos todos nós num processo evolutivo, dentro de uma lei imutável, que é a lei do progresso, caminhando para se tornar perfeito. E nesta fase da terceira dimensão, será uma perfeição relativa. Eu estou colocando isso porque as pressões virão, principalmente nesses finalzinhos que nós estamos aproximando da regeneração. Sempre tem uma estratégia
nas várias faixas da vida. Não é fácil. Só estou aqui adiantando esse processo evolutivo. Ele é maravilhoso, porque nós somos testados mesmo na consistência. Se nós resumirmos o capítulo 17, desde o item 1, estamos aí para concluir, até agora, já que nós falamos muito em slogans, ficará um slogan: vivenciar o amor e a caridade. É muito comum ver muita gente teórica. Eu sou de uma época que os espíritas não se misturavam. Não, eu não vou naquele bar porque o ambiente é pesado. Não, nós temos que ir dar exemplos. Jesus entrava em todas as partes. Só pega o histórico. Eu lembro que espíritas não se misturavam. E continua uma boa parte nessa pegada. Posso ser contaminado, vou lá, está cheio de entidade, eu volto carregado e carregado. Não, nós temos que levar o cristianismo. Vivenciar. Vivenciar é estar convivendo. E esse texto evangélico, O Homem no Mundo, fala da importância da convivência. Pois a vivência tem a ver com as relações. Os antigos diziam, viver até que é fácil. O duro é conviver. Fala dos antigos, e é verdade. Não é fácil a gente conviver com as diferenças que não são defeitos. Mas tem gente que considera a diferença como defeito. Então potencializa. Então, aí, se a pessoa tinha lá 10 defeitos perceptíveis, ela passa a ter 30 defeitos. Estou exagerando aqui nos números, né? Então, é muito interessante a gente ficar de olho nesses aspectos, voltar para o departamento eu e analisar. A psicologia moderna diz que a cura está nas relações. A cura está nas relações. Portanto, nós temos que aproveitar essas relações. E tem muito sentido, pois é a única forma de aprender, se curar, né, corrigir os erros passados, né, se curar, e se libertar, convivendo com os encarnados e com os desencarnados. Eles também aprendem conosco. Eu falo aqui em cima, embaixo, não importa onde eles estão, mas eles também aprendem, nós aprendemos com eles. É uma troca muito rica. Estão ao nosso redor. E através das relações, em resumo, aprendo o que devo fazer e o que não devo fazer. Aprendo a me conhecer, aprendo a me autocontrolar, a ter autoconfiança, a ter autodisciplina, autodeterminação e todos os famosos altos. Hoje, com as mídias sociais, os desenvolvimentos intelectuais, principalmente intelectuais, que defasou muito, foi muito lá para frente, avançou demais, e as possibilidades de desenvolvimentos morais, que já é um pouco mais lento devido ao orgulho, o egoísmo, o egoísmo. Né? Não, eu não sou orgulhoso, eu sou pobre. Não, ser humilde é uma coisa, irmão, ser simples é outra. As pessoas misturam. Né? Não, eu sou pobre, eu vivo com muito pouco. Isso é ser simples. Geralmente, uma boa parte dos pobres são orgulhosos, os caras são orgulhosos. Quer dizer, tem orgulhosos de todos os lados. Né? Então, isso emperra o desenvolvimento moral. E com isso, nessas convivências, estamos trocando aí muitas experiências com as mídias sociais, com todos os países. Nós estamos aqui nessa aldeia global, trocando. As mídias sociais foram inspiradas por Deus, considerando as manipulações, o mundo todo das mídias tradicionais. Nós fomos comandados por uma emissora de televisão durante muitos anos. Nós estávamos longe da verdade e felizes, acreditando, ligava lá na televisão e acreditava naquilo. Uma ingenuidade. Bom, mas graças a Deus isso veio a verdade. Lembra, nós temos que buscar a verdade. Ali pagava, não divulgava mentiras, enfim. Não vale a pena entrar nessa área aqui. Mas vieram as mídias sociais. A espiritualidade superior sempre tem um plano B quando a ausência do bem ultrapassa os limites do livre-arbítrio. Tem limites. Não, posso fazer o que quiser. Irmão. Em outras palavras, não estamos num sistema anárquico, um sistema de anarquia, sem governo. O planeta Terra é governado por Jesus. Eu vou repetir. O planeta Terra é governado por Jesus.
esse excesso de notícias negativas fazem parte, são karmas, eles estão contribuindo em nosso desenvolvimento. Mas quem está no controle é Deus, é Jesus, Filho de Deus. Coloque observação na evolução tecnológica. Desde o telégrafo, o telefone do Graham-Bell, que o Dom Pedro II motivou, teve uma aceleração depois que o Dom Pedro visitou aquela feira centenária, onde o Graham-Bell era amigo dele, mostrou o telefone, e o Dom Pedro era todo, ele era, como se diz, ele era uma autoridade, era muito badalado, e ele pega, para dar uma força, o Graham-Bell pega no telefone, e o Graham-Bell fala do outro lado, ele fala, it speaks. Isto fala, aquilo não é uma projeção, portanto, hoje o celularzinho nosso tem a ver com o Dom Pedro II, que morava aqui no Brasil. Mas voltando para cá, veio o rádio, a televisão, a internet. Então, existe uma grande prioridade nas comunicações entre as pessoas, nas relações entre as pessoas, via tecnologia. Hoje, em tempo real, eu localizo minha filha, minhas filhas, localizo em qualquer parte, a gente elimina o espaço e o tempo. Tudo visando facilitar progressos, aprendizagens, curas e libertações. É perceptível a velocidade com que a tecnologia evoluiu nos dias atuais. Um dos motivos, acredito eu, é devido ao atraso causado pela Inquisição que perseguiu os cientistas enviados por Jesus, entre eles Galileu Galilei. Foram perseguidos. A Inquisição não foi fácil, não, meu irmão, não foi fácil. Por isso, essa aceleração, está ficando claro que a regeneração tem prazo para começar, para acontecer, no planejamento divino. Os tempos estão se esgotando. Pois, se for ver bem, passaram-se aí mais de 2000 anos. E os progressos na inteligência moral foram lentos. Essa aceleração tecnológica, tudo bem, está acontecendo, visando aí, estou imaginando aí uma equiparação. Agora, a inteligência moral, ela vai a passos lentos. Grande número, acredito eu, de exilados deverão sair da terra, que vão ser exilados, lógico, desculpa aqui o português. Nessa nova separação joio do trigo que vão ocorrer, eu chamo separação joio do trigo das últimas horas, como os espíritas são trabalhadores das últimas horas. Ainda temos tempo de se desvencilhar dessa cultura condicionada em priorizar cada vez mais conforto, dinheiro, poder e prazeres. Eu estou levando de um amigo que tinha uma loja de imóveis lá em Tuverava, mas isso há muito tempo atrás, eu fiz um trabalho lá com a associação, Tuverava, lá perto de Uberaba, ele virou para mim e falou, não sei o que acontece, mas eu percebo a mesma família vindo, trocando de sofá, famílias simples, eles trocam de sofá uma vez por ano, mais ou menos. Eu não entendo. Eu estou pegando aqui a ideia do conforto, dinheiro, poder, prazeres, McDonald's, aquela coisa toda. Estamos estudando o homem no mundo. O ser humano, um planeta de prova e expiação. E eu deixo aqui não terminou, deixo aqui uma reflexão. Quem serão os homens que aqui ficarão no mundo já regenerado, na regeneração, hein? Será que nós estaremos entre eles? Lógico, só estarão aqui os cristãos praticantes. Os teólogos, os acadêmicos, versículo, capítulo, uma conversa. Não ficarão. Já tiveram chance demais. Já tiveram muita chance. A gente vê muitos religiosos, católicos não praticantes, protestantes não praticantes, espíritas não praticantes. Nós, da Casa do Dr. Bezerra de Menezes, a gente vem dando uma dica preciosa já há um bom tempo, uma vez que o texto fala em amor e caridade. Lembra? Caridade é amor em movimento. A gente sempre repete isso. E o amor é a caridade em movimento. E a dica que a gente já vem falando aí já há meses, um bom tempo. Faça uma caridade por dia. Faça, peça, eles mandam. Tem irmãos aqui, vixe. Eles estão... Peça, peça, peça. E no final de 10 anos, nessa batida, a sua caderneta de poupança divina terá agregado ali 3.650 caridades. Aí os irmãos vêm para tirar você do mapa, né? Eu falo do mapa aqui da terceira dimensão, o planeta, levar para o plano espiritual e ser
vê que você está trabalhando, fala, não, vamos postergar. E aí a gente entra em hora extra. Olha que maravilha. Mais oportunidade para poder praticar caridade. Soubessem a fila que tem de espíritos querendo entrar. O tempo que leva nesses laboratórios, nós estudamos isso recentemente no estudo Espiritismo e Ciência, tem gente que fica num laboratório pré-reencarnação, 50 anos se preparando, aí entra aqui, desperdiça a vida. Grandes possibilidades de fazermos parte da regeneração. Ou voltar para algum planeta, como exemplo, um equivalente ao planeta Terra, ano 1500. Já pensou? Aprendendo a tomar banho com os indígenas. Como ocorreu aqui com os europeus, ao chegarem no Brasil, eles não tomavam banho, os europeus. Dá para imaginar naquele navio um mau cheiro? Aí chegaram, aprenderam a tomar banho com os indígenas brasileiros. Ninguém fala isso na Europa, alguém tem que falar na Europa. O europeu é todo prepotente. Né? De maneira geral, não estou aqui generalizando, tem os humildes. Pense nisso, reflita nisso. O processo reencarnatório, ele visa uma convivência planejada, pois as pessoas que estão ao nosso redor não estão por acaso junto de nós. Não. Ficamos a gente fica ali 50, eles ficam planejando, remanejando. Olha, você vai nascer, essa pessoa precisa nascer aqui, papá. Dá para imaginar o trabalhão que deu? E chega aqui essa ingenuidade, essa pouca gente agradece isso. Me diga alguém que fala, eu agradeço de estar aqui reencarnado, de ter dado um trabalho danado para a espiritualidade, naquele planejamento que durou ali 40 anos planejando, aí eu venho para cá e caio. Brasil, terra do carnaval. Ah, que isso? Como foram sabiamente escolhidas essas pessoas e remanejadas aí de forma espantosa. Senão nós seríamos, se não fosse o segredo da aprendizagem, cura e libertação, a convivência, teriam encaminhado para locais isolados aí, desertos. Como que eu vou praticar caridade sozinho? Conforme o texto colocou de uma forma brilhante. Conta a história, olha que interessante. Conta a história que uma das eras glacial da Terra, que durou muitos anos, era glacial, a Terra ficou congelada, ok? Os animais e os vegetais desapareceram. E o homem não estava presente ainda. Isso foi há muito tempo atrás, milhões de anos atrás. E eles não resistiram, os animais, uma boa parte não resistiu, uma parte conseguiu resistir, porque imagine aquele frio e a falta de luz solar. E aí, olha, dá para imaginar, eu estou lembrando que na Lua, na Lua, à noite, ela faz uma temperatura de menos 185 graus, menos 185 graus Celsius. E durante o dia, 100 graus, se eu não me engano, Celsius positivo. Se as pessoas reclamam aqui com 50 graus, que está quente, imagina, na Lua. Mas nós voltando para cá, deu uma desviada. Portanto, o que aconteceu nessa era glacial? Os animais, para sobreviverem, um encostou no outro. Porque o calor humano, o calor animal, aí nesse caso, o animal passa calor. Então, um encostou no outro. E o porco-espinho, uma boa parte deles ficaram ali refletindo, falaram, cara, se eu encostar no outro porco-espinho, eu vou ser ferido. E também vou ferir o outro. E muitos deles evitaram e morreram. Já alguns poucos espinhos espertos eu vou encostar, mesmo que teu espinho me fira, dá para entender? A diferença do parente, aquele parente que é mal, sem alça, enfim, o espinho vai me ferir, e possivelmente eu vou ferir também o meu parente, o porco-espinho, mas a gente vai sobreviver. E foi assim que uma boa parte dos porcos-espinhos sobreviveram uma era glacial. Ocorreram já seis eras glaciais, mas não vamos entrar nessa parte da natureza. Portanto, fica aí um grande recado. Eu morro de dó das pessoas que não têm dinheiro no Brasil, não podem pagar advogado e são presos. Porque dentro da prisão,
você ter uma convivência regulada com pessoas com uma frequência baixíssima, o ambiente é pesado, né? Mas não tem a experiência de outras pessoas, diferentemente dos vendedores externos, pessoas que têm contato, que a gente aprende muito com os outros. Oportunidades enormes, né? De estar em sociedade. Nós somos seres sociais. O caminho é se isolar. E aqui eu gostaria, já estou em cima, eu queria só passar uma experiência muito interessante de convivência. Eu aprendi com aquele publicitário Júlio Ribeiro, do Talent. Ele tinha a agência Talent, que é um publicitário. Ele que treinou o tal do Washington Oliveto. Ele que criou aquela propaganda da camisa do Fernandinho, camisa do Fernandinho, Brastemp, ou Ipiranga, da agência dele, Talent. O Júlio Ribeiro, ele tinha um princípio fantástico, eu aprendi com ele. Ele falou, eu não faço trabalhos para empresas que produzem bebidas alcoólicas, cigarros, e para o Estado, para os políticos. E aí perguntar, mas por que Júlio Ribeiro? Ele já morreu com 84 anos, se eu não me engano. E perguntar, mas por quê? Ele falou, porque os três fazem mal à saúde. Falou, cigarro, bebida, eu sei, mas o Estado sim, porque quando o Estado está gastando em propaganda, que eu sou de uma agência publicitária, está gastando em propaganda, está deixando de gastar em educação, saúde e segurança. Olha a fala dele. E aí eu tive uma experiência, me ligaram de uma cidade no interior, um bom tempo atrás, uma empresa de bebida alcoólica. Ela tinha outras bebidas também, sem ter alcoólico. E essa moça me ligou, eu falei, vocês produzem bebida alcoólica? Então, infelizmente, eu não faço, eu, atuando como consultor, não faço trabalhos para empresas de bebidas alcoólicas. Eu tive 3 problemas de ter que falar não, mas para 3 empresas. E essa moça falou, mas como? Como assim? Como assim? Eu não acredito no negócio dele. Falei, pois é. Você quer que eu explique por telefone? Expliquei, pá, lei da ação e reação, pá. E fui explicando que a empresa dela estava gerando um débito moral danado. Ela falou, por favor, é possível você vir até a minha cidade explicar para a minha família? Eu falei, mas explicar é muito importante. Ali eu percebi que eles já estavam enrolados. Eles estavam brincando com as leis de Deus, né? Fabricando bebida alcoólica. E fui para lá. O tempo já está estourando, mas eu vou resumir da seguinte forma. Eu caí numa sala com 8 pessoas, 7 pessoas olhando muito feio para mim, e uma olhando bonito, que era a moça, ela amenizava. Olhava bonito que ela estava curtindo. E eu fiquei numa defesa que eu não vou poder aqui defender. E aí eu fiquei pensando, se eu não tivesse encontrado o Júlio Ribeiro, talvez eu teria gerado esse débito. Com certeza. Ia ser um baita de um faturamento, a empresa na época estava começando, eu estava precisando. Então, olha a importância da gente aprender com os outros. Agradeço o Júlio Ribeiro e fica aqui a minha homenagem. Eu paro por aqui. Aproveitem a convivência. Viva a convivência, mas viva intensamente. Tire proveito daquelas pessoas que te ofendem, aquelas pessoas que maltratam, aquelas pessoas que elogiam. Todas elas passam ensinamentos, possibilidades de curas e libertações. Que Deus abençoe a todos e que tenham uma extraordinária semana, com muito progresso nas leis morais. Que assim seja.